encontro de Saulo de Tarso com Jesus. Quem era Saulo de Tarso? Ele era da cidade de Tarso, da Cilícia. Ele era um convertido ao judaísmo e se tornou um judeu devoto e culto, sábio, poliglota. Tornou-se um sábio nas Sagradas Escrituras, através do seu grande mestre chamado Gamaliel, que era um homem bem respeitado naquela época em Jerusalém, conforme Atos capítulo 22, que diz: eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nessa cidade, ilustre aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. Saulo, ele chegou a ser representante do Sinédrio, que era o posto mais alto do tribunal religioso dos judeus. E Saulo, ele entra em cena na Bíblia como perseguidor da Igreja de Cristo. Ele foi cúmplice da morte do primeiro mártir do cristianismo chamado Estevão. Conforme Atos capítulo 7, versículo 60, que diz: e pondo-se Estevão de joelhos, quando ele estava sendo apedrejado, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Tendo dito isto, adormeceu e Saulo consentia na sua morte. Mais tarde, depois de convertido, Saulo de Tarso, dando o seu testemunho, em Atos capítulo 22, versículo 20, que diz: e quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentindo na sua morte e guardando as capas dos que o matavam. Paulo contribuiu com a morte de Estevão, servo do Senhor. Atos 8, do 1 ao 3, diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Galiléia e de Samaria. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os entregava à prisão. Saulo de Tarso arrancava e arrastava homens e mulheres, assolando assim a igreja do Senhor. O cristão que via Saulo de Tarso já se escondia, já tinha medo. Ele era um terror para a igreja de Cristo. Em Atos capítulo 9, versículo 1 ao 2, diz assim: Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homem, quer mulher, os conduzisse presos até Jerusalém. E em Atos capítulo 26, versículo 11, Saulo de Tarso, mais tarde, dando o seu testemunho ao rei Agripa, ele diz assim: e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, e enfurecido cada vez mais contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Saulo de Tarso, ele obrigava os cristãos a blasfemar contra Cristo, e ele estava enfurecido e perseguia nas cidades estrangeiras. Saulo era um religioso, mas ele perseguia a Jesus. Será que alguém pode ser um religioso e ser inimigo de Jesus? Sim. Muitas pessoas extremamente religiosas se tornam inimigas de Cristo, pensando que estão servindo a Jesus. Saulo era religioso, mas não tinha Jesus como seu Salvador. Ser religioso não garante nada na eternidade. Ser religioso apenas agrada os homens e desagrada a Deus. O próprio Jesus disse: vós transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição ou por causa da vossa religião. Saulo estava tremendamente enganado. Vejamos como equivocadamente Saulo pensava. Em primeiro lugar, Saulo pensava que estava servindo a Deus.
Assim como a maioria das pessoas pensam que ao prestar um serviço à sua religião, está servindo a Deus e são enganadas. Meu amigo, foi em nome da religião que muitos têm cometido absurdos. Em João capítulo 16, versículo 2, disse Jesus: ainda mais vem a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. Saulo de Tarso, quando matava Estevão ali em Atos capítulo 7, ele pensava que estava prestando um grande serviço a Deus. Jesus foi morto pelos judeus quando eles achavam que estava prestando um grande serviço a Deus. E a igreja de Jesus foi perseguida. E muitos cristãos foram mortos na história do cristianismo, em nome da religião. Saulo se dirigia ao sumo sacerdote para pedir uma carta de permissão que lhe desse autoridade de ir a Damasco para prender os discípulos de Jesus, e sem objeção alguma foi-lhe permitido essa carta. Assim como Saulo, talvez você pense que esteja servindo a Deus e não perceba que está na contramão da vontade de Deus. Saulo se tornou um adversário de Deus, um inimigo do cristianismo, mas ele não achava assim. Saulo estava remando contra a maré. Saulo pensava que tinha força para impedir o avanço do cristianismo. Se a mensagem do Evangelho era soprada pelo Espírito Santo de Deus e estava se espalhando por toda parte, quem poderia impedir esse avanço? Será que Saulo de Tarso tinha força para isso? O próprio Gamaliel, o mestre com quem Saulo foi educado, ele disse assim: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que estáis para fazer a estes homens, porque este conselho ou esta obra, caso seja dos homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais porventura achados até combatendo contra Deus. Quem se levanta contra o Evangelho não prosperará. Na história cristã, muitos se levantaram para destruir os cristãos. Os Herodes, por exemplo, tentaram desde o nascimento de Jesus, quando ele mandou matar as criancinhas de 2 anos abaixo, já começou a perseguir Cristo com todas as forças que tinha. Mas onde estão os Herodes? Os Césares, a linhagem de imperadores romanos, que tinha tanto poder mundial, tentaram destruir os cristãos, investindo toda a força humana para tentar impedir a obra de Deus. Onde estão eles? Todos já pereceram. Os reis, os governadores, até mesmo um dos imperadores que investiu toda a sua força para derrotar o cristianismo, no final da sua vida, quando ele estava morrendo, ele disse uma coisa que ficou gravada: tu vencestes, Galileu. E Jesus sempre vence. Não há derrota para Jesus. Coitado de Saulo de Tarso, pensando que poderia calar a boca dos cristãos, pensando que poderia impedir dos cristãos propagar e divulgar e espalhar a semente do Evangelho. Talvez você pense como Saulo. Você pense que está servindo ao Deus vivo, mas que na verdade está perseguindo aqueles que servem o Deus vivo. Mas todas as suas forças será pequena, porque você estará lutando contra Deus. Você estará remando contra o rio em correntezas. Talvez você seja extremamente sincero, como Saulo de Tarso, mas o que adianta se a sua sinceridade não está dentro da vontade de Deus? Seja um cristão a partir de hoje. Se converta a Cristo como Saulo de Tarso teve o seu encontro com o Senhor. Talvez seja perseguido, mas nunca desamparado. Quem sabe até passe tribulação, mas é certo que a presença do amigo e pastor Jesus garante a vitória de quem nele crê. Jesus está no controle de todas as coisas, sabe o